Nós estamos, pela graça de Deus, meditando nesta carta tão preciosa do apóstolo Paulo aos crentes de Roma. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 24 até o 32. Ouça a palavra de Deus com fé. Vamos ver qual é a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. E você também, que nos acompanha aí pelo canal da igreja, que o Senhor possa falar ao seu coração por meio da pregação desta palavra. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 24 até o 32. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nesta manhã. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus e Pai, lida foi a Tua palavra inerrante, vinda da parte do Senhor para nós. Palavra dura, palavra difícil, Senhor, palavra que nos incomoda. Que o Teu Espírito Santo possa nos aquietar nesta hora e trazer a iluminação bendita à nossa mente, para que possamos compreender a verdade revelada pelo Senhor nesse texto bíblico. Ajuda-nos, Senhor, que possamos receber esta palavra em nossas vidas, como vindas do Teu amor, do Teu cuidado com o Teu povo, Senhor. Tem misericórdia de nós, fala conosco nesta manhã por meio deste texto, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, imagine um homem que vive em um quarto escuro, com as janelas todas fechadas. Um dia, ele olha pela manhã, o sol começa a bater e ele vê uma pequena luz entrando pela fresta. Ele vê aquela luz ali e pensa o seguinte: olha, há algo diferente lá fora. Há algo mais claro do que aqui dentro onde eu me encontro, que quer entrar. Essa luz, ela aquece, ela ilumina, ela mostra poeiras e sujeiras que aquele homem no escuro não conseguiria ver sem ela. Mas o que ele faz? Em vez de abrir a janela, deixar a luz entrar, ele se incomoda com essa luz. Ele pega um pano ou então puxa a cortina e tampa a fresta. Veja, ele está dizendo ali que ele prefere a escuridão que a luz, que revela a verdade, e então ele permanece preso naquele quarto escuro. Da mesma forma, Deus tem se revelado ao homem ao longo dos séculos pela sua consciência, pela sua revelação geral. Nós vimos isso na última pregação, no início aqui, do versículo 18 até o versículo 23, e sobretudo para a sua igreja por meio da pregação da sua palavra. Mas muitos homens preferem rejeitar a sua luz, preferem escolher a escuridão de uma vida sem Deus. E Deus então tem entregado o homem ao seu coração corrompido. Esta é a mensagem desse texto. Em face da rejeição humana ao conhecimento de Deus, Deus rejeita o homem e o entrega ao seu coração corrompido pelo pecado. Eu vou dividir esse texto aqui em duas partes apenas. Primeiro, essa rejeição de Deus e a entrega de Deus ao coração corrompido do homem produz nele todo tipo de depravação sexual. Versículos 24 a 27. E em segundo lugar, produz nele todo tipo de depravação moral. Versículos 28 a 32. Daí, a mensagem principal desse texto aqui: a idolatria humana, trocar o Deus verdadeiro por um ídolo, leva Deus a entregar o homem ao seu coração depravado. E o que você precisa guardar aqui nessa manhã?
que Deus nos fala por meio dessa palavra. Se você rejeitar Deus em sua vida, você será rejeitado por Ele. Daí o título aqui do nosso sermão: entregues à corrupção do coração. É isso que diz um servo de Deus, D.A. Carson. Ele diz assim: a rejeição de Deus por parte do ser humano leva à punição do ser humano por parte de Deus. Então vamos ver aqui essa primeira parte do texto. Ali vemos Deus rejeitando o homem e entregando-o à sua depravação num primeiro momento de ordem sexual. Olha comigo aí novamente os versículos 24 e 25 do texto. Por isso, quer dizer, em razão da idolatria que ele disse antes, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a idolatria, o qual é bendito eternamente. Amém. Percebam aí então que por conta da idolatria humana, por conta do homem trocar o Deus verdadeiro por um ídolo, a causa da sua punição, essa idolatria, Deus então o entrega a uma depravação sem fim. É isso que mostra esses dois versículos. Interessante porque esse verbo aí, mudaram, em outras traduções, trocaram, aparece duas vezes e está se referindo à idolatria humana. Está aí, no versículo 23, e mudaram a glória do Deus, e no versículo 25, pois eles mudaram a verdade. Isso aí significa o seguinte: em razão do homem ter trocado a adoração a Deus, invertido os valores, adorando a criatura e não o Criador, Deus fez algo. E aí a gente olha para a vida de muitas pessoas e compreende por que a miséria espiritual delas. Deus as entregou ao seu coração. Essa palavra entregou, esse verbo entregou, é importante nesse texto. Aparece 3 vezes. Quando você for fazer a exegese de um texto bíblico, preste atenção nas repetições de ideias, de palavras, de pessoas, porque Deus está querendo mostrar algo. E esse verbo entregou aqui nessa perícope, nessa porção do texto, é importante. Está aí nos versículos 24, 26 e 28. Sabe qual é a ilustração aqui, eu pensei? É de um carro de autoescola. Se você já tirou carta, você sabe. O carro de autoescola, o aluno ele quer acelerar o tempo todo. Eu lembro quando eu fui tirar a carta, isso já tem um bom tempo. Eu sentei lá e eu queria correr com um Fusquinha. Era um Fafá. O Fafá era um Fusquinha que tinha um farol maior atrás. Tinha um que era um pequenininho e o Fafá tinha um farolzão. 1500, 1.5. Uau! Eu queria correr. Mas o inspetor ali do lado, ele tem um freio. Carro de autoescola tem um freio. O professor tem que tomar cuidado, Ele não conhece o aluno, não tem experiência, não tem expertise com o veículo. E eu acelerava e ele freava. E eu acelerava e ele, Rogério, e ele ia freando. Veja, irmãos, na vida espiritual acontece algo semelhante. O homem quer entrar no carro da sua vida, ele quer acelerar sem limite, buscando todos os desejos do seu coração. E o que Deus faz, por graça e por misericórdia? Ele fica pisando no freio, para que esse homem não se destrua. Na sua graça comum, que vem sobre toda a humanidade, Deus vai controlando os desejos desse coração, vai pisando no freio, mas chega um momento que Deus para de pisar, chega um momento em que Ele retira o pé do freio, e o que acontece? O pecador cai na ribanceira. Deus deu ao homem idólatra e imoral o quê? Exatamente aquilo que ele ansiava, exatamente aquilo que ele queria, os seus desejos, e ele se destruiu. O texto vai mostrar que não há nada pior para esse homem do que Deus dar a ele tudo aquilo que ele quer, tudo aquilo que o seu coração corrupto almeja. Deus então retira a sua mão de cima da vida do pecador e lhe entrega ao seu coração falido. E o que acontece? O homem se corrompe sexualmente e moralmente. É o que vemos aí a partir do versículo 24. Na Nova Versão Internacional, esse versículo está assim, Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. E a Nova Tradução esclarece ainda mais isso. Lá está assim: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles. Para quê?
para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Deus se revela aos homens. Os homens rejeitam o conhecimento de Deus. Como que eles fizeram isso? O versículo 18 aqui já nos apresentou. Detendo, afogando a verdade de Deus, trocando o Deus verdadeiro por falsos deuses, diz o 25, e Deus os entrega a cometer aberrações sexuais com seus corpos. E aqui no texto, irmãos, o exemplo máximo que Paulo, inspirado da parte de Deus, trouxe é a homossexualidade. É o que lemos nos versículos 26 e 27. Veja de novo comigo. Por causa disso, quer dizer, por conta da idolatria, pela rejeição do conhecimento de Deus, Deus os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Paulo, irmãos, ele está escrevendo para uma igreja que vivia num contexto de homossexualidade. Não sei se vocês sabem, mas de todos os imperadores romanos, só Cláudio, só um imperador não teve amantes. Todos os demais tinham os seus amantes. Então, era preciso explicar para os seus leitores a razão de tamanha depravação sexual vinda do alto escalão, que certamente influenciava aquela população em Roma. Os crentes da igreja em Roma olhavam para aquela depravação sexual, homens com homens, mulheres com mulheres, e queriam uma resposta. Então Paulo, escrevendo, vai dar a resposta. A questão é, existe depravação espiritual. O versículo 26 começa com a expressão, olha aí, por causa disso. Quer dizer, o versículo 25 fala da idolatria. Então, por conta da idolatria, Deus entregou estes homens e mulheres a essa depravação sexual. E o texto aí começa falando das mulheres, dizendo que ele as entregou a paixões infames. Lá no original, esse termo significa a um desejo apaixonado, ardente, não controlado, a paixões vergonhosas, porque deixaram o modo natural. Como é que é visto esse desejo infame? Elas deixaram o modo natural instituído por Deus para o seu contato íntimo. Qual é? O contato íntimo com outros homens, para manterem relações com outras mulheres. E duas coisas me chamam a atenção nesse versículo 26. Primeiro, deixaram o modo natural. Que modo natural é esse? Aquele criado por Deus para as mulheres, para que elas se relacionassem intimamente com outros homens. O que faz o homossexual para deixar esse modo natural? Ele suprime essa verdade, esse modo natural, ele não aceita. Ele afoga isso e ele o troca por uma mentira. Ele diz assim: eu posso desfrutar da minha intimidade com uma pessoa do mesmo sexo. E a ira de Deus se revela do céu contra isso. E eles trocam a verdade de Deus, o modo natural revelado por Deus, pelo modo inventado por eles, por um coração corrompido, sujo, dominado pelo pecado. E aí eles se depravam sexualmente com outros homens, quando não com animais. Você tem hoje a zoofilia. A zoofilia não é tão incomum como a gente pensa, que é pessoas se relacionarem intimamente com animais. Terrível a situação do homem. Outra coisa que me chama a atenção nesse versículo, o termo mulheres. Lá no original, a palavra é telos, e ela foi traduzida aqui por mulheres, mas a tradução mais apropriada, mais correta aqui, é fêmea. Fêmea. Jesus, quando está falando sobre o divórcio, sobre casamento, lá em Mateus 19,4, ele usa a mesma palavra, telos, para dizer o seguinte: Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea. Telos, fêmea. A mesma palavra aqui, que foi traduzida por mulheres. Por que isso é importante? Porque Deus criou fêmeas, refletindo parte da sua imagem e semelhança, e lhe deu características distintas do macho. Por exemplo, a mulher tem seios, a mulher tem um órgão sexual diferente do homem. Então, olha só, o gênero mulher, ele está conectado ao sexo. Isso é importante. Na Bíblia,
o gênero está conectado ao sexo. Não dá para desconectar gênero de sexo, como quer a ideologia de gênero, que diz que não, você nasce com um sexo, mas ao decorrer da vida você pode escolher ter outro gênero. Entende como é importante gênero e sexo? Não. Aqui, gênero e sexo estão conectados por Deus. Poder de escolha, mudança de gênero, a despeito do sexo que você tem, é consequência espiritual da queda, é depravação espiritual do pecado. Da mesma forma, no versículo 24, agora Paulo vai falar dos homens. Vemos homens cometendo a mesma torpeza, diz o texto. A palavra torpeza é obscenidades, sem vergonhices, praticando atos indecentes. Por quê? Porque da mesma forma que as mulheres, eles deixaram a forma natural, instituída por Deus para o relacionamento sexual, e se lançaram nos braços inflamados de paixões obscenas por outros homens. E diz o texto, sendo castigados por sua perversão. Eu acho incrível o final aí, do versículo 27. Recebendo em si mesmos a merecida punição. Veja aí o homossexualismo sendo chamado de erro. Errar o alvo. Porque Deus teve um alvo quando planejou o relacionamento entre homem e mulher. Mas o homem, quando escolhe outro homem, ele erra o alvo de Deus, para a sua felicidade, para o seu prazer, para o seu desfrute íntimo. Recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Que punição recebe? Esse, que rejeita o modo natural instituído por Deus para o seu contato íntimo e adere a outro. Bom, existe uma degradação moral, uma culpa de consciência nele, porque como a gente está vendo aqui, ele tem noção de quem é Deus, na consciência, na revelação, no modo ordinário com que homens e mulheres se relacionam. Não tem jeito, ele tem um senso divino de quem é Deus e de como Deus instituiu essa relação na vida dele. Então a consciência o acusa o tempo todo, você está fazendo algo errado, contrário ao que Deus instituiu para o teu bem. Mas não só isso, por conta disso, há uma inadequação social desse homem. Pessoas que têm medo, se escondem o tempo todo na sociedade, não são aceitas. Por quê? Porque estão remando contra a maré, estão contrariando aquilo instituído por Deus. Além disso, há uma dor emocional, isso produz uma dor emocional enorme. E vocês sabem que a taxa de suicídio é altíssima entre os homossexuais. Depressão de todo tipo, doenças mentais. E por que eles ficam enfermos? Doentes. Veja, é interessante isso, né? Quando você procura na internet essa questão, como que a justificação é a não aceitação deles, é a falta de amor, é a falta de tolerância, é a falta de inclusão. Mas irmãos, Deus está falando pela Escritura que a verdadeira causa que deprime, adoece, mata, retira o brilho dos olhos, é a culpa de consciência, de que estão negando a verdade de Deus sobre o modo natural de se relacionarem intimamente e mantendo uma vida, um padrão íntimo abominável a Deus, um relacionamento íntimo que Deus não aprova, e por isso se deprimem, e por isso adoecem. E o que isso aqui nos mostra, entre outras coisas? Que segundo a Bíblia, o homossexualismo não é doença física, mental, intelectual, não é uma aventura impensada, nada disso. A ciência já provou que ninguém nasce geneticamente gay. Segundo a Bíblia, o homossexualismo é um problema espiritual, é depravação espiritual, é a manifestação de um desejo pecaminoso, de um coração que rejeita a verdade de Deus para a sua vida, negando Deus e o modo natural instituído por Ele para você se relacionar intimamente. Eu creio que muitos homossexuais lutam contra isso. Eles sabem que está errado, eles estão lutando contra essa depravação, mas eles usam as armas incorretas. Em vez de se renderem a Deus, adorando, buscando conhecê-lo, obedecendo a sua palavra, o servindo, tendo o poder vindo de Deus para vencerem esse pecado, eles negam Deus, negam o seu poder, preferem seguir os seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, e Deus então, rejeitado por esse homem, o entrega ao desejo do seu coração. É como se Deus dissesse: ah, você quer isso? Então vai. O homem rejeita Deus, Deus rejeita o homem, e primeiro, ele se deprava sexualmente. Mas não é só.
A partir do versículo 28, nós vemos que a idolatria desse homem, a rejeição de Deus pelo homem, o desprezo da existência e do poder de Deus pelos homens, leva Deus a entregá-los a uma mente corrompida. E daí, eles praticam toda sorte de imoralidade. Então, veja aí comigo o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, veja a causa, irmãos, da imoralidade sem freio na vida de muitas pessoas. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Preste atenção no texto. O pecado da idolatria, a rejeição de Deus pelo homem, o leva a ser entregue a uma disposição mental reprovável. Significa, olha só, uma incapacidade de raciocínio. Um raciocínio que é rejeitado, que é desaprovado, que é inútil. Em outras traduções, essa disposição mental reprovável está assim: um sentimento perverso, modo de pensar reprovável sobre a vida, um mau comportamento. Quer dizer, a idolatria humana corrompe os seus pensamentos, o seu raciocínio. E agora o que faz o homem? Entregue a Deus a seus pensamentos e sentimentos. Ele não consegue mais se relacionar de modo saudável, nem com ele, nem com o próximo, cometendo toda sorte de coisas que não se convém fazer. É o que Paulo vai demonstrar aí, a partir do versículo 29 até o 31, a mais extensa lista de pecados do Novo Testamento. Olha só, e é uma lista, claro, exemplificativa, não é exaustiva, mas é a mais extensa lista de pecados. Olha comigo o versículo 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores. Ele começa aí trazendo a palavra injustiça, que é a palavra adiquia, que significa cheio de perversão. Nós já vimos essa palavra quando estudamos ela no versículo 18. O que é perversão ali? Os homens perversos agora, imorais, são homens que quebram os mandamentos da lei de Deus o tempo todo e por isso desprezam o seu próximo, abusam do próximo, usam o próximo para satisfação dos seus próprios interesses. Ainda, malícia, a maldade, avareza, uma cobiça, um desejo insaciável de ter mais e mais, mesmo à custa de prejudicar outras pessoas. Contenda, discussão, discórdia, briga. O dolo aí é o engano, a falsidade, o ludíbrio a outras pessoas. A malignidade é uma tendência de pensar sempre o pior sobre outras pessoas. Não sei se você conhece gente assim. Tem gente que pensa sempre o pior a respeito dos outros. Não dá uma chance, o benefício da dúvida para outro pecador. Não, é sempre a pedrada no outro. Difamador é o murmurador, o homem que derrama seu veneno contra seu próximo ao murmurar contra ele aos quatro ventos. Pessoas que têm prazer em lançar suas palavras maldosas, caluniadoras, difamadoras, sem saber a real que está acontecendo com o outro, mas ele se enche de prazer em fazer isso. Há muitas pessoas assim. Mas tem mais, olha o versículo 30. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Esse homem entrega ao seu coração corrupto, que pratica todo tipo de moralidade por ter um pensamento reprovável. Ele é um caluniador, ele é um fofoqueiro, é um maledicente, ele fala mal de outras pessoas. Veja, aborrecidos de Deus, ele tem ódio de Deus, ele não se importa com as coisas de Deus. Insolente aqui é um orgulho, um desprezo por outras pessoas, tendo prazer em vê-las sofrendo. Tem gente que se alegra quando o outro tropeça na vida. Um insolente, um soberbo, pessoas arrogantes, orgulhosas, aquele que se julga acima dos outros, inclusive acima de Deus, que ele despreza e não quer conhecer. Presunçoso, pessoa vaidosa. E tem mais, versículo 31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Essa aqui me chama a atenção, o que tem se transformado o homem moderno. Sem afeição natural e sem misericórdia. Veja, insensato,
É uma pessoa tola, sem entendimento. Esse insensato, esse adjetivo lá no livro de Provérbios, ele está em oposição ao sábio. Quem é o sábio? Quem é o prudente? Aquele que conhece a vontade de Deus e busca praticá-la. Ele luta, mesmo tropeçando muitas vezes, mas ele busca obedecer a Deus. E quem é o insensato? É o tolo, que o livro de Provérbios chama de louco. Por que louco? Porque ele rejeita Deus. Ele rejeita a sabedoria da palavra de Deus, do povo de Deus, da comunhão da igreja, do sacrifício de Cristo pela vida dele, da sabedoria que veio do alto, que é Jesus, do poder de Deus. Ele rejeita isso para abraçar o quê? A sua verdade, o seu jeitinho de viver a vida. Esse é o insensato aqui no texto. Mas ainda, o texto fala do pérfido. Pérfido, irmãos, é aquele que é infiel em um contrato. Você conhece pessoas que prometem uma coisa e não cumprem? Pessoas que não têm palavra, veja, que quebram uma cláusula contratual que ela fez com você, não importa qual seja. É uma pessoa desleal, ela não cumpre a sua palavra. É um pérfido. Agora olha só, o próximo aí, sem afeição natural. Veja, pérfido sem afeição natural. Esse homem, essa mulher, é aquele que não tem cuidado de ninguém. É aquele que não tem consideração por ninguém. É aquele que não tem amor por ninguém. Que triste a gente vê muitas mães, por exemplo, entregarem filhos para a prostituição. Muitos pais fazerem isso. Como é que um pai e uma mãe conseguem entregar um filho para a prostituição? É alguém que está sem afeição natural. Esses tempos noticiaram um caso de um enfermeiro que matou um paciente no hospital aplicando uma injeção. Como é que a pessoa está enferma na cama, a pessoa está ali para cuidar dela, como que ela pega uma injeção e mata a pessoa? Como? É alguém que não tem afeição natural. Isso é terrível. E a gente começa a ver isso desde pequeno e tem que tomar cuidado. Quando eu era criança, eu tinha um coleguinha, sabe o que ele gostava de fazer? Ele gostava de quebrar o rabo de gato. E ele pegava o rabinho do gatinho e quebrava. E eu vi algumas vezes. Não sei o que virou esse rapaz. Mas o que é isso? Falta de afeição natural. Sabe, um amor humano, consideração por algo que está vivo. A gente tem visto a sociedade cheia de pessoas assim hoje. Veja, um traficante que produz drogas em alta escala para destruir a vida de pessoas. O que esse homem, o que essa mulher tem? Falta de afeição natural por famílias, por vidas que vão ser destruídas por aquilo que ele está fazendo. Esse pecado é terrível. Filhos que não cuidam dos seus pais idosos, mas maltratam os seus pais. Muitas vezes depositam eles em casas de repouso. Falta de afeição natural. Os governantes que não se preocupam com o povo, mas só querem manter-se no poder, usando o povo, tributando de maneira excessiva a nação. Falta de afeição natural. Veja, isso vem junto da falta de misericórdia. Não tem pena de ninguém. Pessoas que não têm compaixão de ninguém. Esse é o homem que rejeita Deus e é entregue ao seu coração para praticar todo tipo de imoralidade. O homem entregue a si mesmo é capaz de praticar tudo isso e muito mais. Ele é um perverso. O homem nega Deus, rejeita Deus, quer autonomia para viver a sua vida sem Deus. Deus então cansa. O instrutor cansa de ver o aluno, o desobedecer, tira o pé do freio e entrega esse homem aos seus próprios desejos. E ele pratica tudo isso. Primeiro, se deprava sexualmente e depois assume todo tipo de imoralidade nos seus relacionamentos. Relacionamento consigo, relacionamento com o seu semelhante. Porque qual é a base de tudo isso? Ele está depravado no seu relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Ele não está reconciliado com Deus. Ele não foi religado com Deus por meio da cruz de Cristo. Ele nega Deus, ele nega Cristo, ele nega a palavra de Deus. Ele nega uma vida santa com Deus. E quer escolher os seus próprios caminhos e se deprava. Tudo isso aí que ele pratica fere a santidade e a pureza de Deus e exige que a justiça de Deus seja aplicada. Daí a ira de Deus se manifestar dos céus
sobre esse homem idólatra, na sua perversão sexual e moral, condenando-o à morte. É o que lemos na primeira parte do versículo 32. Olha aí. Ora, conhecendo eles, esses homens, a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Na Nova Tradução está assim: eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Paulo está dizendo aqui de maneira muito clara, para que não surja dúvida, de que todo ser humano tem conhecimento de Deus. Ninguém é inocente. Tem conhecimento na sua consciência, há alguém superior a mim, que eu vou prestar contas do que eu faço. Tem conhecimento na revelação natural. Deus revela o seu poder, a sua divindade, seus atributos invisíveis naquilo que foi criado. Esse homem sabe que existe um Deus acima dele, que ele vai prestar contas. Calvino chamava isso de sensus divinitatis. O senso do divino está em todo ser humano, que é para que ele seja indesculpável no dia do juízo, por não poder negar que Deus estava ali e ele não se submeteu a ele. O pecador sabe disso lá dentro da sua alma, mas ele resolve deliberadamente rejeitar a Deus, fechar a janela para que a luz de Deus não entre e seguir o caminho do pecado que o levará à morte. É como alguém, por exemplo, fiquei pensando numa ilustração, é como alguém dar uma martelada no próprio dedo achando que não vai doer. O que você acha disso? Alguém que pega um martelo e dá uma martelada no próprio dedo achando que não vai doer. Não vai doer? O que vocês acham? Vai doer. Veja, ele sabe que vai doer, mas ele bate. Não parece uma insanidade? O pecador faz isso, meus amados. Quando rejeita Deus e prossegue no pecado, ele sabe que ele será julgado pelos seus erros e condenado por eles, mas ele não se importa, e ele segue a sua vida ímpia. O texto diz que o homem idólatra não somente afronta Deus com sua vida, é pior, ele aprova, ele aplaude todo o coração, todos aqueles que se comportam da mesma forma que ele, como para justificar o pecado dele. Se outro está fazendo, eu também vou fazer. Olha a segunda parte do versículo 32. Não somente as fazem, isso que vai levá-lo à morte, mas também aprovam os que assim procedem. Sabe o que eu pensei aqui? No crime de multidão. Sabe quando há um crime cometido por uma multidão? É muito comum em estádio de futebol. Um começa a briga, o outro está ali na dele, mas ele pensa assim: está todo mundo brigando, eu vou brigar também, eu vou para a porra também, eu vou espancar também. E o consumo da pornografia? Todo mundo consome, eu vou consumir também. Percebe? Parece que o homem age assim, aprovando o pecado do outro, para justificar o seu próprio pecado. Ele aplaude o pecado do outro. Veja, o traficante, os dependentes químicos que consomem a droga, eles estão fazendo o quê? Aplaudindo quem produz a droga para ele consumir. Você incentiva que se fabrique cada vez mais. Você incentiva que se tenha pornografia cada vez mais se você consome pornografia. Então olha o que diz o texto. Além de rejeitar Deus com a sua vida, esse homem também incentiva outros a fazerem a mesma coisa. Não basta aplaudir o desprezo de Deus na sua vida. É preciso virar para o lado e dizer para o companheiro: faça o mesmo. Terrível a situação do homem que rejeita Deus na sua vida. E daí a gente já pode concluir, meus amados, com algumas aplicações. Que terrível a situação espiritual, moral desse homem que rejeita Deus na sua vida, coloca um ídolo no lugar do Deus verdadeiro, e aí é entregue ao seu coração corrompido. Veja, se você não acolher Deus em seu coração, você será rejeitado por Ele. E se hoje a tua vida está ruim, pode ficar pior. Como é que a gente pode aplicar isso a nós? Primeiro, cuidado com o perigo de você estabelecer tuas próprias verdades. Cuidado com isso. Diante da palavra de Deus, você precisa decidir. Ou você segue as tuas verdades, ou você abre mão delas, para se render à verdade de Deus revelada a você na sua palavra. Você não pode ter as duas na sua vida. Não pode. Então, escolha viver pela verdade da palavra de Deus. E você vai colher muitas bênçãos em tua vida. Em segundo lugar, cuidado com os desejos do teu coração. Cuidado.
Se eles não contam com a aprovação de Deus, você pode tê-los para a tua própria destruição. Lembra? Eu querendo acelerar o Fusquinha e o instrutor freando. Se ele solta, eu poderia ter caído num precipício. Se ele me desse o que eu quisesse naquele momento, eu poderia ter morrido. Dependentes químicos rejeitam a Deus e desejam todo tipo de vício. E sabe o que Deus faz? Deus dá o que eles querem. E eles se tornam escravos dos seus vícios. Deseje aquilo que Deus deseja em sua palavra e você será abençoado. Deseje aquilo que Deus deseja em sua palavra e você será abençoado. Submeta os teus desejos à palavra de Deus. E se eles não forem aprovados pela palavra, abandone-os. É assim que a gente luta com o desejo do coração. Isso vem de Deus ou não? Vou meditar na Escritura. Se isso não contar com a bênção de Deus, abandone, meu caro. Porque isso pode te levar a ser destruído. Terceiro lugar, se você rejeita o conhecimento de Deus, você vai ficar incapaz de raciocinar corretamente, de discernir o que é certo e o que é errado na tua vida. Não seja como aqueles que vivem suas vidas como navios à deriva no mar, sendo sempre empurrados de um lado pelo outro, pelas narrativas da mídia, pelos gurus espirituais, pelas opiniões de especialistas, hoje pelos youtubers, pessoas que no final das suas vidas, sabe o que elas percebem? Que elas nunca tiveram o controle dela, mas sempre foram controlados por todo mundo ao seu redor. Todo mundo. Elas não pensaram sobre a vida, elas foram pensadas pelo mundo, pela mídia, pelos youtubers. Eu acho tão engraçado, pessoas seguindo pessoas por aí que a gente nem conhece. Eu sou seguidor de fulano. Você vai ver quem é a pessoa que ela está seguindo. Gente, impressionante. Como o homem gosta de ser conduzido com um cabresto na vida, como uma boiada caminhando para um matadouro, incapaz de discernir se aquilo ali provém de Deus ou não, se aquilo ali traz bênção de Deus para a vida dela ou não, se aquilo ali é um entretenimento vazio que está fazendo ela desperdiçar a vida dela, que ela deveria estar gastando para glorificar a Deus, para buscar aprofundamento na palavra de Deus. Você não vê a pessoa lendo a Bíblia, orando, mas você vê ela o tempo todo aqui, nos seus seguidores. Veja, não há problema em ter alguns seguidores, não, mas você está seguindo quem? Você está tendo a tua mente, o teu coração moldado por quem? Qual é a tábua axiológica de valor desse teu seguidor? Ele é discípulo de Jesus, ele te conduz a crescer em Cristo, ele te conduz a adorar a Deus, ele te conduz a ser alguém mais santo no dia a dia. Se ele não for, você está sendo moldado por essa visão dele. Não se engane não, o teu subconsciente diante disso está gravando muita coisa que você não tem controle no consciente. Você não tem controle do consciente, está ficando lá no subconsciente. Isso vai se manifestar em algum momento. Quando você precisar dar o teu testemunho firme, você não vai conseguir, porque o teu padrão moral é de um seguidor. Cuidado com isso. Faça diferente. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Deixa ela ser o leme do navio da tua vida, e ela te guiará sempre a decidir por aquilo que faz a vontade de Deus, o teu Criador. E aí você vai ser cheio de alegria, de contentamento em toda situação. Em toda situação. Então, cuidado, porque aqueles que rejeitam a Deus ficam incapazes de raciocinar segundo a palavra de Deus, ficam confusos na mente. Ainda, não ande de mãos dadas com outros pecadores, aprovando a sua vida ímpia. É decorrência dessa anterior. Não ande de mãos dadas com outros pecadores, aprovando a sua vida ímpia. Você foi chamado por Deus para ser luz na vida daqueles que andam em trevas, e não para andar nas trevas com eles. Seja relevante na vida de pessoas que ainda não conhecem a Deus na sua palavra, e não mais um apoiador da sua vida pecaminosa. Compartilhe a palavra de Deus com essas pessoas e convide elas para virem à igreja. Não ande de mãos dadas com outros pecadores, aprovando a sua vida ímpia. Não é que você não vai andar com pecador, senão, como Jesus disse, você teria que sair do mundo. Mas é para você não fazer o que eles fazem, não aprovar o que eles fazem, não aplaudir o pecado deles,
não animá-los a prosseguirem na sua vida de pecado. Isso nós não podemos fazer. E por último, não endureça o seu coração diante da palavra de Deus, meu irmão. Não feche a janela da sua vida, impedindo que a luz de Deus promova mudança em você. Mas ao ouvir a pregação, aproveite a oportunidade para se arrepender daquilo que talvez você esteja fazendo e que desagrada a Deus. Se achegue a Jesus em oração, na certeza de que Ele te ouvirá, Ele te ajudará pelo seu Espírito a lutar contra tudo aquilo que Deus desaprova na tua vida. E você vai desfrutar de uma paz que excede todo o entendimento. Porque não há nada melhor na vida do que a certeza de que você foi perdoado de todos os teus pecados diante de Deus, lavado de toda a culpa do teu pecado, pelo sacrifício de Jesus Cristo em teu lugar, naquela cruz. E agora você pode viver em paz, reconciliado com Deus, buscando o bem do teu próximo, aguardando aquele dia final, em que você estará com Deus para sempre no céu, um céu glorioso, desfrutando de uma vida plena na presença de Deus. Esse é o dia chamado por Deus para ser real em nossa vida, a partir desta vida mesmo, a partir do nosso encontro com Cristo, lutando para obedecê-lo, para servi-lo. Graças a Deus pela igreja do Senhor, graças a Deus pela oportunidade de sermos exortados pela pregação da palavra do Senhor. Não receba essa pregação como um açoite na tua vida, como algo pesado, mas como o amor de Deus, a misericórdia, o carinho de Deus pela tua vida nesta manhã, falando com você e com você também, que participa aí do nosso canal, ouvindo essa pregação, para que você reflita sobre como você tem andado diante desse Deus, diante da igreja desse Deus, diante do Filho desse Deus, que na cruz deu a vida para que você tivesse paz, para que você tivesse uma vida moral, espiritual, abençoada por Deus, e não mais seguindo os desejos caídos do teu coração. Que Deus possa aplicar essa palavra com poder à nossa vida e nos alegrar, porque somos um povo, nação santa, povo de propriedade escolhida por Deus, separado para viver vida santa para a glória desse Deus. Louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela pregação da Tua palavra, palavra que vem do Senhor para cada um de nós aqui, ó Pai. Que o Teu Espírito grave essa palavra em nossa mente e coração. Que o Senhor repreenda o inimigo, para que ele não roube essa palavra de nós, para que possamos vivê-la para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, porque pelo sacrifício do Teu Filho nós somos reconciliados contigo. E agora pelo Teu Espírito nós temos a nossa mente iluminada para compreendermos esta palavra, Deus, que é vida para todos nós. Recebe, Senhor, o nosso coração em Tuas mãos. Ajuda-nos, pelo Teu Espírito Santo, a vivermos cada dia mais à luz da Tua palavra para a glória do Teu nome. Fala conosco ainda, Pai, na continuidade deste culto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.